Bom dia, alunos! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje é Ciências e encontra-se na unidade 3, página 174, com o título O Solo Terrestre. Hoje nós vamos aprender como o solo é formado, quais são os processos que acontecem com o solo, quais são os tipos de solo, como nós devemos tratar alguns solos, quais são as consequências das ações humanas e ações também da natureza. Então, vamos compreender mais sobre esse assunto. Mas antes, vamos relembrar o que é crosta terrestre. Ela é a camada externa da Terra e é a região onde pisamos e nela podemos encontrar o solo. O magma presente no manto pode chegar a 2.000 graus Celsius. E esse movimento ocorre quando o núcleo esquenta esse magma que sobe formando uma corrente circular. Essa corrente movimenta o magma e promove o movimento das placas tectônicas, e ocorre um extravasamento, gerando erupções vulcânicas. Entendeu? Relembrou? Mas afinal, o que é o solo? Vamos compreender. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, onde a maioria dos vegetais nascem, fixa suas raízes e cresce. É moradia para muitos animais, como minhocas, formigas, local seguro para muitos animais colocarem seus ovos, aonde as plantas fixam as suas raízes para poder crescer. Como já foi falado, o solo aí ele é abrigo para alguns animais, como a formiga, que ela vive dentro do solo, ela sai para pegar o seu alimento, depois ela retorna ali para as suas casas, que elas constroem ali dentro do solo. Nós temos a minhoca, que ajuda a decompor o material orgânico. Cavam túneis, criam passagens na terra de ar para a água e para as raízes das plantas. Tem o leão e outros animais também terrestres que vivem na superfície, do nosso solo, e as plantas que elas ali precisam do solo para poder fixar as suas raízes e ter o crescimento e produzir frutos, sombras, tantas coisas maravilhosas que as plantas produzem. E nós também, seres humanos, usamos o solo para muitos benefícios. Um dos benefícios é a agricultura, onde plantamos algumas sementes e elas produzem para nós alimento, tanto para o nosso consumo quanto para a política também, a economia aí do nosso país. E as nossas moradias, onde nós construímos as nossas casas e moramos ali em cima do solo. É onde você pisa, onde você brinca, onde você corre, é o que a chuva molha, é onde você constrói sua casa e é onde você planta. Mas como ele é formado? E o que tem dentro do solo? Como é cada tipo de solo? Nós vamos entender esse processo de formação do solo. É um resultado de um paciente trabalho da natureza. Para você ter uma ideia de como esse processo de formação do solo é lento e paciente, saiba que são necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. E tem alguns processos, algumas transformações que ocorrem no solo. A primeira se chama pedogênese. O solo é composto por minerais vindos da degradação das rochas de material orgânico e de origem vegetal e animal. Esse processo se chama pedogênese. Gênese significa início, pedo significa pedra, como se fosse o início de uma grande pedra, de uma grande rocha. E essa rocha ela passa por uma transformação, chamada de intemperismo. Então vamos compreender o que é o intemperismo. As rochas, que, vamos dizer, a crosta terrestre, sofrem alterações por ações de calor, das chuvas, dos ventos e de outros fatores ambientais. Esse processo de desgaste e alteração das rochas e seus minerais é chamado de intemperismo. O intemperismo ele tem três formas de modificar essa rocha que vai ela se tornar aí o solo, que é o químico, o físico e o biológico. Então vamos entender um pouco mais o solo, tá? Ele vem sendo modificado através de partículas de minerais, partículas orgânicas, que vão sendo depositados em camadas, tá? Como se fossem horizontais. Devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio, de organismos como os fungos, as bactérias,
as minhocas, as formigas, os cupins, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da terra. Então, vamos compreender agora a forma química da transformação do solo. Ocorre uma mudança na composição dos minerais que formam as rochas. Físico, ocorre apenas a desagregação da rocha, transformando em fragmentos menores. E o biológico, quando o processo de transformação das rochas ocorre pela ação de seres vivos. Próximo aí, slide, ele vai te mostrar um esqueminha mais ou menos de como isso acontece. Então você pode observar que na primeira etapa tem uma grande rocha e ela está sofrendo várias ações, tem a chuva. E essa rocha, ela vai sendo como se fosse degradada, ela vai se decompondo, ela vai se desfazendo. Daí vai surgindo um pequeno solo que tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai se transformando, tá? E passa para essa terceira etapa, onde agora nós temos a matéria orgânica, mais o humus, mais fragmentos, tá? De minerais, onde agora as plantas conseguem, né, sobreviver. Humus, o que é isso? É decomposição de restos de plantas e animais. Na quarta etapa, você pode observar que a rocha ela está no nível bem mais baixo e agora nós temos uma maior quantidade do solo, aonde nós podemos produzir a agricultura, aonde os animais agora podem fazer as suas moradias, alguns tipos de animais, e aonde nós pisamos, construímos as nossas casas. Então você observa que primeiro é a pedogênese, que era aquela rocha de origem, e que conforme tem as transformações, ela vai modificando, surgindo o solo. Agora, algumas classificações do solo. Nós possuímos alguns solos, tá, de características diferentes. O primeiro solo é o arenoso, tipo de solo que possui cerca de 70% de areia em sua composição, apresenta grandes grãos, maiores que os outros solos, muito permeável, solo com baixa quantidade de nutrientes, possui pouca presença de plantas e micro-organismos. Esse solo entra água com muita facilidade, isso quer dizer o permeável. E com isso ele possui uma quantidade baixa de nutrientes. E esse solo, ele não é muito fértil, né? Então ele produz poucas plantas, quase nenhuma planta. Então, o primeiro exemplo aí você pode ver que é uma areia fininha e a areia da praia, tá? É o solo arenoso. Agora vamos entender sobre o solo argiloso. Compreenda aí comigo no próximo slide sobre o que é o solo argiloso. O solo argiloso, ele possui 30% de argila em sua composição. Todo mundo acho que já ouviu falar sobre a argila. Possui muitos grãos pequenos, bem como os poros, como se tivesse bastante espaço entre eles. Permite retenção de água, então esse solo ele fica bastante úmido, que nós conhecemos como barro, né? Aí você pode observar que tem uma umidade visível nesse solo e que através da argila nós fazemos o quê? Vários utensílios, pode ser utensílios para casa, decorativos, o oleiro aí ele vai moldando o barro e transformando em vários objetos, feitos aí desde os nomes das cavernas, se você lembrar da aula de história. Agora o solo umífero, também chamado de terra preta, ele apresenta 10% de humus. O que é isso? Restos de animais e plantas na sua decomposição. Os animais e as plantas ali caem no solo, morrem, tá? E eles se decompõem, fazendo com que esse solo seja bom para o cultivo. Ele acaba sendo um adubo para o solo. Ele é permeável e fornece sais minerais aos vegetais. O que é isso? Alimento para que os vegetais consigam crescer. Então é o solo fértil, tá? É o solo bom para o preparo da plantação. É o solo ideal para podermos plantar, tá? As sementes ali que elas certamente crescerão. Então observa aí a imagem que vai aparecer, tá? É um processo de crescimento das plantinhas. Observa aí que foi colocada a semente, ela vai crescendo e aí como essa terra ela é pretinha. Então o solo umífero é o solo próprio para plantação. É bem interessante que nós precisamos agora entender sobre os cuidados do solo, que nem todo solo ali está próprio, está perfeito para que
para que se possa plantar. Então, olha só, vamos entender alguns cuidados do solo. A adubação. A adubação, ela enriquece o solo com nutrientes. É uma prática agrícola que fornece adubos ou fertilizantes para suprir a carência de nutrientes. Aquele solo ali não está muito fértil, então o que faz? Começar a adubar. Pode ser com adubos artificiais, adubos naturais, dependendo aí do grau ou de quem esteja manuseando esse solo. Observa aí, jogando esses adubos aí no solo, tá? Então, para que o solo fique mais fértil, ele é adubado. A aragem diminui a composição, a compactação do solo, revolvendo a terra. Então, o que é isso? Revolver. É você remexer, remoer a terra para expor esse solo, tá, ao subsolo, ao sol, para que você pegue o solo que está lá embaixo, coloque ele para cima, para que ele possa ser movido, movimentado, para que o sol ali venha ter contato com o solo. Essa aração ela pode ser feita através de animais, com alguns utensílios, né, que vem arrastando essa terra, ou através de tratores aí, dependendo da extensão do território ao qual você vai arar o solo. Temos a irrigação, que é a chegada da água em regiões muito secas, onde o solo é muito seco, onde não chove muito, onde precisa fazer aquela irrigação, só que de maneira controlada. Porque muita água acaba fazendo com que as plantas, modo de dizer assim, falar, morram afogadas. Então as plantas elas não conseguem sobreviver. Então tem essa irrigação, que é uma quantidade controlada de água. Essa irrigação que você está vendo é de uma plantação muito grande, então usa aí esses maquinários onde a água ela respinga na plantação de uma forma mais abrangente. Só que tem a forma manual também de regar a plantinha quando ela está sequinha, também é uma forma de irrigar. A drenagem, ela é o contrário da irrigação. É quando o solo agora está muito encharcado e é retirado o excesso de água desse solo, tá? Através de quê? De túneis, tubos, canais, valas. E esses canais eles podem ser naturais ou artificiais. Então, cava-se ali esse solo, coloca-se os tubos no solo, depois, né, tampa e quando a água ela for caindo em excesso, essas tubulações elas vão drenar o solo, fazendo com que o solo não fique encharcado. Então, esses são alguns cuidados que nós devemos ter com o solo. Agora nós vamos falar sobre a importância da cobertura vegetal. Pensa que as árvores, que é a cobertura vegetal, ela é como se fosse um guarda-chuva, protetor do solo. Só que tem uns buraquinhos nesse guarda-chuva. Então, o que ela faz? Ela contém o impacto direto das gotas de chuvas do solo, diminuindo o processo de erosão. As plantas são grandes protetoras do solo, pois agem contra o impacto direto das gotas da chuva no solo, diminuindo esse processo chamado erosão. Só que o homem ele tem acelerado esse processo. Com o desmatamento, tirando as plantas, o solo fica desprotegido. E acontece muito deslizamentos, porque as árvores elas são como barreiras. Quando vêm as águas, elas contêm essa quantidade de águas. Então, observa que em lugares que tem poucas árvores, os deslizamentos são mais frequentes de acontecer. E o desmatamento faz com que o homem acelere esse processo. As queimadas, a destruição desse meio ambiente. Então, é muito importante ter essa preservação dessa cobertura vegetal, que são as árvores que tem aí no nosso planeta. Agora, vamos entender as consequências desse processo aí de desmatamento, tá? Dessa aceleração da erosão. Diminuição da fauna e da flora, arrancando-se as plantas, arrancando-se as árvores, os animais, eles morrem, tá? E os vegetais também. Emissão de gases poluentes, como queimadas. Essa fumaça toda vai lá para a nossa atmosfera, poluindo o ar que nós respiramos. A aceleração do processo do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, destruindo a camada de ozônio, que é aquela camada que protege a Terra contra os raios ultravioletas. Então essa camada ela vai ficando mais fina, fazendo com que o clima fique mais quente. Se você perguntar ao seu pai, sua mãe,
ele vai falar para você que antigamente o clima era mais fresquinho do que hoje. Parece o inverno ficou muito calor, o verão é calor mais ainda, o outono é calor. Por quê? Essa camada de ozônio, essa proteção, ela está sendo destruída através dessas ações do homem. Outro é agravamento do deslizamento, que é o que a tia falou aí anteriormente. As árvores servem como barreiras, como proteções. Não tendo árvores, a água vem com toda a força e acaba fazendo o quê? Destruindo, tendo os deslizamentos. Então, acaba acontecendo esses grandes acidentes que nós observamos aí na televisão quando há muita chuva. Mas é interessante também que nós, eu, você, que não somos aí donos de grandes empresas, que não cortamos as árvores, também podemos ter cuidados com o solo. Quando você joga um papel no chão, você está poluindo o solo. Por quê? Existem materiais que demoram muito a se decompor. Então é necessário que tenhamos uma consciência no tratamento do solo também como indivíduo. Observe essa imagem muito triste. Um lado está todo verde, lindo, e o outro cheio de fumaça porque está sendo queimado. Isso aí é uma destruição do nosso solo. Olha que lindo o verdinho e tão feio aí as fumaças, as queimadas. Essa fumaça vai para a nossa atmosfera e acaba poluindo o nosso ar. E também destrói as plantas que traz o oxigênio para a gente. Olha esse bichinho aí, meia toda essa queimada. Destruição da fauna, destruição da flora. Observe aí essas árvores cortadas. Existem muitas ONGs, né, que tentam proteger a nossa natureza. Eles lutam para que esse desmatamento ele ocorra de uma forma menor, ou que se você corte uma árvore, você planta ela novamente. Então, assim, só que nós precisamos dizer não a isso, precisamos proteger o nosso planeta. E é importante que você, criança, já se conscientize para o futuro. Quem sabe eu estou olhando para futuros engenheiros, futuros agrícolas, grandes homens aí, né, da sociedade. E eu creio que você pode ser, claro. Então você, como criança, já pode compreender todo o processo e de mudança que tem que ter para o futuro. Então não jogue lixo no chão, não faça fogueira, não queime, tá? Sofá, madeiras, lixo, porque isso tudo faz com que o nosso ar, a nossa atmosfera, ela seja poluída. E como você compreendeu, nós precisamos, tá, do meio ambiente para sobreviver. Não somente as plantas, os animais, mas nós precisamos sobreviver e nós precisamos cuidar da nossa casa, porque o planeta Terra, ele é a nossa casa. A próxima imagem vai aparecer aí o contato do homem com o solo. Eu achei muito interessante, tá? Essas mãos aí segurando essa terra. E observa que a plantinha, ela está nascendo. Olha que interessante, nós somos chamados de seres humanos. Mas você sabe qual é a origem da palavra humano? Qual é a origem dessa palavra? Qual é o significado dessa palavra? Olha essa conexão que nós temos com o planeta. A palavra humano, ela vem, tá, de origem do latim, que significa humus. Lembra do humus que tem lá no solo umífero, que é a decomposição de alguns animais e plantas, que torna o solo fértil, produtivo? Então, humano vem de origem dessa palavra, humus. E o nosso ser depende desse mesmo solo, tanto quanto as plantas e os animais. Então, nós temos uma conexão com o solo, não somente de habitar aqui, mas também essa conexão da nossa humanidade. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você não somente tenha acrescentado o conhecimento de ciências, mas acrescentado também um modo de vida modificado, consciente, que precisamos proteger, amar o nosso planeta, cuidar de tudo aquilo que nos é proporcionado, porque vivemos aqui e precisamos viver bem, não é certo? Você quer viver bem? Será que você gostaria de viver num local cheio de lixo? Não, né? Então, o exercício para hoje está na unidade 3.
tá? Nós vamos compreender, ler, tá? Todo esse textinho aí novamente e você faça o exercício com bastante atenção. Lembre-se, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida, tá? Passe para mim as fotinhos dos exercícios feitos para que eu possa passar a correção para você. Entenda, estamos em casa, mas temos atividade para fazer. Mas nós não terminamos por aqui. Temos uma próxima aula que é de geografia. Então vamos lá?